Senhoras e senhores, seguidores da TV Tonhão, hoje o questionamento é realmente polêmico e também de muita importância para ser esclarecido neste momento. Quem será o sucessor ou quem é o sucessor de Chico Xavier? É impressionante a preocupação da mídia, especialmente a espírita, em procurar saber, por todos os meios e em todos os momentos, sobre quem será o sucessor de Chico Xavier. Curiosamente, sequer é explicado o que significa sucessor nesse caso. Será quanto à mediunidade, quanto a uma suposta direção do movimento espírita, quanto ao contato com espíritos como Emmanuel, André Luiz e tantos outros, com quem Chico se compromissou nessa encarnação ou quanto a sabe-se lá o quê? Ouve-se dizer até na hipótese de uma subrogação do mandato mediúnico do amorável Chico. Como se isso fosse um negócio comercial, jurídico ou contratual. Se tais questionamentos viesse da imprensa leiga, até seria compreensível, pois pouca gente sabe exatamente como ocorre o fenômeno mediúnico. Estão acostumados com santos, orixás e etc. Muito menos o que seja um mandato mediúnico. Mas a imprensa espírita envolver-se nessas questiúnculas é demais. Antes de falarmos da suposta sucessão do mais dedicado médium que já apareceu por essas plagas, vejamos a conceituação de mandato mediúnico. Afirmam os estudiosos da doutrina que toda criatura são médiuns potenciais, detendo um mediunismo natural, também chamado de mediunidade estática, cuja definição técnica é forma primitiva de mediunidade que fundamenta as crenças e religiões primitivas. Quando essa potencialidade natural é desenvolvida e posta a serviço dos necessitados de assistência, é chamada de mediunidade propriamente dita, conhecida como mediunidade dinâmica, cuja definição técnica é o mediunismo desenvolvido, racionalizado e submetido à reflexão religiosa e filosófica e às pesquisas necessárias ao esclarecimento dos fenômenos, suas natureza e suas leis. Quando o médium estabelece sintonia constante com entidades espirituais de profunda moralidade em benefício da coletividade, em verdadeiro compromisso espiritual, ocorre então o mandato mediúnico, que se define como a mediunidade investida dos caracteres da missão e baseada no amor e nas virtudes de Jesus Cristo. Esse mandato significa a confiança que o espírito tem no médium, na sua seriedade, no seu trabalho para o bem, na persistência do trabalho útil, enfim, o seu compromisso moral. Logo, por aí se deduz que não existe tal passagem de mandato mediúnico para ninguém.
Primeiro, porque a faculdade é própria de cada ser, nenhuma é igual a outra. Segundo, porque depende de este ou aquele espírito consorciar-se com outro médio. E isso não o subordina à vontade de outro médio que com ele estabelecia uma simbiose útil. Subrogação? Nem pensar. Agora vamos à pretensa sucessão. Fala-se frequentemente quem seriam sucessores de Chico, os não menos sérios medianeiros e tarefeiros, como, por exemplo, o baiano e internacional Divaldo Pereira Franco, os mineiros ambos de Uberaba, Carlos Bocelli e Cécio Almeida, este natural de Araxá. Há algumas outras cogitações mais inexpressivas e isoladas, daí ficamos só com esses que foram citados. Vamos ouvi-los diretamente sobre o assunto. Primeiramente, o incansável tribuno espírita Divaldo Franco, em entrevista dada ao Diogo Vargas, transcrita no jornal Agora do UOL. Muitos espíritas o consideram sucessor de Chico Xavier. Como o senhor vê essa comparação? Divaldo Franco responde: é o mesmo que comparar um artista plástico com um cientista, um cantor de ópera com um compositor. Eles se completam, mas têm tarefas diversificadas. Para mim, seria muito bom se tivesse os valores que ele tem. Chico Xavier concluiu sua tarefa de maneira perfeita e brilhante. É um médium escrevente por excelência, tem uma mediunidade ímpar. Já transcreveu 409 livros mediúnicos. A tarefa que eu me dedico tem outro caráter. Um dia ele me usou uma imagem muito interessante. Ele disse que ele era alguém que ficava na toca e a pessoa ia até lá. Eu, Divaldo Franco, sou alguém que faz cutucar o leão na toca que ele está. Estou mais exposto. E ainda o mesmo Divaldo Franco, em entrevista ao jornal O Povo de Fortaleza, disse o seguinte, perguntado pelo jornalista: há pessoas que o consideram sucessor de Chico Xavier. O que o senhor acha disso? Divaldo responde: Chico Xavier permanece como sendo o apóstolo da mediunidade, inigualável como homem, como médium e como servidor cristão. Essa informação é totalmente destituída de legitimidade, porquanto, em espiritismo, ninguém sucede a outrem, cada qual desempenhando a tarefa para o qual reencarnou, mediante as possibilidades que estejam ao seu alcance. Agora vamos ouvir o médium, escritor e orador espírita de Uberaba, Carlos Bocelli, em entrevista transcrita na web para o Candeia News. O jornalista pergunta: dizem que o senhor seria sucessor de Chico Xavier? O que você pensa a respeito e até que ponto isso ajuda ou atrapalha na sua tarefa? Bocelli respondeu o seguinte: quem nos dera, a mim ou a quem tal pretendesse. Graças a Deus, as especulações da imprensa sensacionalista não nos alcançam nesse sentido, posto que, na presente existência, renascemos com um senso de autocrítica muito apurado. E se Chico Xavier se considera um cisco, nós simplesmente não existimos. Conforme Camille Flammarion afirmou, rente ao túmulo de Allan Kardec, a respeito das especulações em torno da sucessão do mestre, no caso de Chico também podemos dizer
a obra substituirá o obreiro. Por fim, o médico mineiro Celso de Almeida, em entrevista ao Jornal da Manhã de Uberaba, disse o seguinte: ontem, o Jornal da Manhã entrevistou Celso Afonso quanto ao tema sucessão. Foi questionado, entretanto, Celso entende que não há substitutos para Chico. O jornal pergunta qual sua definição sobre o médium Chico Xavier. Ele é um exemplo de amor. É muito difícil a gente conhecer de perto uma pessoa que nos transmita, como Chico, tanta certeza, tanta honestidade e bondade. Temos nele aquela criatura se entregando às outras, em comportamento visto por todos como a mais pura essência do amor. O jornalista pergunta: com a morte de Chico, surge um questionamento imediato. A religião espírita vai sobreviver sem o seu profeta maior? Ao que respondeu Carlos Almeida: Deus é o mesmo. Jesus é o mesmo. A religião espírita é a mesma. E Chico é o mesmo. A diferença é que ele agora está fora do corpo físico. Mas tenho absoluta certeza que ele continuará perto de nós, fazendo tudo aquilo que sempre fez, que é nos doar o trabalho, o carinho, a atenção e o amor que sempre doou. Não é a falta do corpo físico que vai impedi-lo de continuar nos amando. Jornal insiste: quem será o sucessor de Chico Xavier? Carlos responde: o próprio Chico Xavier. Refiro-me, diz o jornalista, ao sucessor, agora que ele deixou de estar encarnado. Carlos responde: ninguém o substituirá. O próprio Chico sempre disse: morre uma grama e nasce outra, mas não é a mesma grama. Quais os mais notáveis discípulos de Chico Xavier? Resposta: aqueles que tentarem ser bons e terem o amor que ele sempre teve. Parece-nos que bastaria isso. Mas por serem tão enfáticos e oportunos, queremos fazer de nossas palavras as palavras do mais sensato e respeitado jornalista, escritor e orador Amílcar Delchiaro, ao analisar o assunto em artigos publicados no site Portal do Espírito, que diz o seguinte: de há muito vimos indagações sobre quem seria o sucessor de Chico Xavier quando ele viesse a desencarnar. E agora que ele desencarnou, e a questão continua na cabeça de muitas pessoas. Ao longo do tempo, desde os idos dos anos 50, temos escutado que este ou aquele seria substituto de Francisco Cândido Xavier. Naturalmente, cada grupo tem o seu eleito, o seu preferido. O próprio Chico, ao ser indagado sobre isso, dizia que ele era um montinho de grama e envolto de um pé de grama nasce muitos outros. Em volta de um pé de grama nasce muitas outras gramas. Se levada a sério, a questão se apresenta grave, contudo, ela inexiste. Quando Kardec desencarnou, ele foi substituído estutariamente pelo seu vice-presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que nem de longe conseguiu ter a liderança ou ser um segundo Allan Kardec. Somente através dos anos surgiu Leon Denis, como a grande liderança espírita mundial, mas com outras características, porque era de outros tempos. Esta comparação não tem nada a ver com a propalada tese de reencarnação de Allan Kardec como Chico Xavier, na qual não acreditamos, embora respeitemos profundamente as pessoas que veicularam essa notícia.
Não há substitutos para Francisco Cândido Xavier, porque com a sua desencarnação encerrou-se um ciclo do Espiritismo e é obrigação nossa, de todos os espíritas, iniciar outro ciclo. É hora de cada espírita assumir a sua responsabilidade e fazer a sua parte. É hora de terminar as dependências a este ou aquele médium e caminhar com os nossos próprios pés. É hora de terminarmos com as romarias a este ou aquele santuário espírita, a não ser que ali se vá para trabalhar e ajudar. Em abono às mesmas conclusões, trazemos as irreverentes palavras do radialista e escritor espírita Alamar Regis, como é sempre o seu estilo, direto, contundente e seco. Sucessor de Chico Xavier foi uma tremenda maluquice, aquela postura da imprensa, quando Chico Xavier morreu. Todo mundo falando em sucessor, como se o espiritismo tivesse Vaticano, Capela Sistina, cardeais, coisas parecidas. Porque a imprensa tem que compará-lo sempre com outras religiões, mais intensamente com a Igreja Católica. É algo que precisa ser visto, gente. Não tem sentido. Apontaram muitos nomes, Valdo Franco como sucessor do Chico, entre outros. Tremendo absurdo. Divaldo nunca quis isso. Não existe isso no espiritismo. Não tem chefe, não tem dono, apesar de alguns dirigentes de centros espíritas se portarem como donos do centro e que adoram da ordem estabelecer determinações em absoluta contradição com a doutrina espírita, embora digam que o fazem em nome da disciplina. E ainda a palavra do escritor espírita Teresini sobre o assunto. Esse é o fantástico missionário que partiu há um ano para a espiritualidade, que partiu há anos para a espiritualidade maior, após presentear o movimento espírita mundial com obra nunca vista nem sonhada por outro médium. Um patrimônio espiritual tão vasto, tão profundo e tão diversificado que se torna ridículo alguém apresentar-se como substituto de Chico Xavier. Analisando a história da evolução humana, podemos concluir que ninguém substitui alguém nas tarefas dos grandes missionários. Moisés, legislador e médium, não precisou ser substituído para que o judaísmo permanecesse firme por muitos milênios. Sócrates, o precursor do cristianismo, não foi substituído por ninguém. E os seus conceitos são respeitados e seguidos até os dias atuais. Jesus, o mestre dos mestres, é cada vez mais amado pela humanidade sem que necessitasse ter um substituto. Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, não precisou de sucessores para que o espiritismo alcançasse o estágio tão elevado, não só no Brasil, como em muitos outros países. Do mesmo modo, Chico Xavier não precisa de sucessores nem de substituto para que suas obras sejam reconhecidas e seguidas hoje como no futuro. Mas se alguém surgir como candidato a substituí-lo, deve apresentar o seu currículo, que deve conter os seguintes itens: extrema bondade no coração e capacidade de amar ao inimigo. Preparo físico para trabalhar 22 horas por dia em favor do bem. Esquecer de si mesmo a favor do próximo em tempo integral. Ser um fiel seguidor de Allan Kardec, além de bondade para com o próximo, terá que realizar algumas tarefas não muito simples. Ser capaz de engolir uma barata que surgisse na sopa para evitar constranger o amigo que a ofereceu. Chico engoliu. Lamber uma ferida que alguém julgou pudesse curar o enfermo. Chico lambeu.
Suportar calúnias e perdoar o caluniador, Chico perdoou. No encontro fraternal, colocar no colo um cão todo enlameado, que o público chutasse, tentando livrar-se dele, Chico fez isso. Realizar culto do lar evangélico para prostitutas, num prostíbulo, Chico Xavier realizou. Viver em quase extrema pobreza e recusando-se a receber milhões de reais de direitos autorais de 412 obras mediúnicas. Assim viveu Chico Xavier. Enfim, poderíamos concluir então dizendo: se o candidato tiver capacidade de realizar todas as tarefas aqui expostas, estará demonstrando grande elevação espiritual e, nesse caso, deixará de querer substituir Chico para ser simplesmente um servidor de Jesus. Bem, achamos que ficou comprovado que sucessores o Chico não precisa, nem de ninguém deve se arrogar tal título, e jamais o Espiritismo recomendaria ou endossaria. Muito obrigado pela atenção e bom dia.